Meu nome é Neilton da Silva Farias, sou médico registrado no Conselho Regional de Medicina do Pernambuco sobre o número 27189 e no Conselho Regional de Medicina da Paraíba no número 11770. Sou diretor clínico do Hospital Maria da Penha e desempenho a função de médico às quarta-feiras no Hospital Maria da Penha como plantonista. Vou responder as perguntas da população sobre a Covid-19. Lembrando que eu retirei a máscara só para a população poder saber quem eu sou, e a gente está fazendo o distanciamento de 2 metros de cada uma pessoa. O Ministério da Saúde preconiza a seguinte situação: um paciente com suspeita de Covid, todos os familiares e as pessoas que tiveram contato com ele também têm suspeita de ter adquirido a doença. Bem, o paciente que teve um contato com alguém que tenha certeza que tem Covid, a primeira coisa que tem que ser feita é o isolamento social. Permanecer na sua residência e não sair da sua residência. Se mora com parentes, separar os seus utensílios domésticos, estar em uma sala que seja ventilada e, de preferência, não usar ar-condicionado. O município recebeu do governo federal a quantia de 100 testes de Covid, testes rápidos. O município tem teste. Só que, o que está preconizado pelo Ministério da Saúde? Nem todo mundo que tem a sintomatologia vai poder aceder a esse teste. Estamos dando prioridade aos funcionários da saúde, né? Porque esse funcionário, ele estando com o vírus e esse vírus não sendo detectado, provavelmente esse funcionário estará fazendo a replicação viral para outras pessoas que vêm para o hospital. Então se pergunta muito, por que não testar a população toda? Isso é uma pergunta muito boa e seríamos muito importante se fizéssemos essa testagem. O problema é que nós não temos capacidade técnica e nem muito menos financeira, porque isso é atribuição do governo federal. E esse governo federal, em alguns municípios, tem entregado 40 testes, 50 testes. Nós, no nosso caso, veio os testes, mas não é suficiente para testar toda a população, infelizmente. Na verdade, não. Na verdade, todos os municípios do Brasil estão sofrendo com essa condição. Então, para você ter uma ideia, municípios grandes que nem Recife receberam do governo federal 1000 testes. Se o município do Recife, que é rico, conseguiu 1000 testes, imagina nós. Então nós recebemos a quantidade mínima de testes e essas quantidades, infelizmente, não é suficiente de fazer com a população toda. Nós estamos dando prioridade, como falei, para a equipe de saúde e priorizando os casos graves. Tem paciente que chega com caso de suspeita e que agudiza, ou seja, que cronifica. O paciente que está com dificuldade respiratória, que tem algumas comorbidades que a gente diz, provavelmente ele será testado. Mas não é uma realidade só de Lajeado, é uma realidade do Brasil, infelizmente. Nós priorizamos os testes em médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoais auxiliares dos hospitais. Não é só nós, é o Brasil todo está priorizando isso. Então nós fazemos os testes nos companheiros que está dentro dos plantões e que tem a sintomatologia. Fora isso, nós temos um hospital que internamos também Covid, e se o paciente estiver em uma situação de aparecimento da doença, provavelmente ele será testado. Mas infelizmente, volto a frisar, não conseguimos testes a todos a população. Bom seria que se conseguirmos, mas infelizmente não deu. Sim, claro. Eu próprio já fiz o exame porque estava sintomático.
com dispneia, dificuldade respiratória, com tosse, com febre, fiz o exame. Temos aí mais ou menos uma quantidade de pelo menos 10 pessoas que já utilizaram esse teste aqui dentro do hospital. Além dos profissionais de saúde que fizeram os testes, nós também tivemos algumas pessoas da comunidade que foi feito o teste. Então temos vários testes sendo feitos. Infelizmente, volto a dizer, não tem como fazer em todas as pessoas. Então, como não tem como fazer em todas as pessoas, nós estamos priorizando as categorias, as pessoas com a sintomatologia e que nos procuram. Certo. Os pacientes que vão vir ao hospital de campanha, certamente eles já vão vir com a positividade desse teste. Mas os nossos que forem internados, todos serão testados devidamente de acordo com a nossa condição e a necessidade do paciente. Então, os pacientes que forem internados certamente serão testados sim ou sim. Bem, o teste que nós disponibilizamos aqui é o teste que o governo federal nos deu, que é o teste rápido, certo? Esse teste rápido ele tem uma efetividade em torno de 30% a 40%, certo? Então, por exemplo, se você tem 100 pessoas com sintoma e essas 100 são testadas, possivelmente apenas 30% ou 40% das pessoas, 40 pessoas será positivada. A população é informada e muitas vezes as pessoas têm convênios, as pessoas têm condições financeiras e preferem fazer um outro teste, que é o RT-PCR, que é o teste mais fidedigno. Então, por isso que a grande maioria dessas pessoas que foram testadas positiva aqui no nosso município fez o RT-PCR. Bem, o público, infelizmente, a gente vai fazer para os pacientes que tenham, que se encaixem dentro de uma série de fatores. Por exemplo, o paciente chega e diz: olha, eu tenho 5 dias que estou com gripe, estou resfriado, a garganta doendo, se suspeita sim de Covid. Certo? Mas esse paciente não vai ser testado, esse paciente vai ser encaminhado ao seu domicílio, vai ficar em isolamento social e isolamento pessoal. Esse paciente vai ser acompanhado através de uma evolução. Se ele tiver algum tipo de dificuldade respiratória, aumento da febre e assim por consecutivamente, a gente vai fazer o teste nesse paciente para tirar a dúvida se sim ou se não. Já o teste particular, ele já diz, é particular. Qualquer cidadão que tenha o valor a ser pago por esse teste pode ir lá e fazer o teste e pagar pelo teste e está positivo ou negativo. Agora nós temos que seguir uma recomendação do Ministério da Saúde, que é esse, pela condição do paciente. É bom a gente salientar que nós estamos na época chamada de sazonal. Ou seja, são a época de transmissibilidades virais. Os vírus que a gente já conhece, que são os vírus sincitial respiratório, rinovírus, adenovírus, H1N1. Então esses pacientes estão susceptíveis na sociedade a ser infectados por um resfriado, uma gripe, certo? Até aí tudo bem, quando você chega você sente qualquer uma condição de resfriado, de gripe, você deve procurar ao seu postinho de saúde, chamado postinho de saúde, que é as unidades básicas de saúde, as UBS ou os postos de saúde. Se você tem uma febre e essa febre aumenta e com a prescrição que foi feita no posto de saúde você ainda não tem a resolução disso, você começa a ter dificuldade respiratória, que são as chamadas dispneia. Aí sim você deve retornar à nossa unidade de saúde para poder fazer uma avaliação mais fidedigna. Então, paciente com dores de garganta, com coriza nasal, com cefaleia, chamada dor de cabeça, dor no corpo, ele deve procurar o posto de saúde, primariamente. O médico vai lá, vai ser tratado, vai ser medicado
e o paciente não resolveu com essa medicação do médico do posto de saúde e começou a ter dificuldade respiratória. Você caminhou para lá, caminhou para cá, está ruim de respirar, aí sim a febre, aí sim você deve nos procurar para a gente fazer o encaminhamento da melhor maneira possível aqui dentro do nosso hospital. A dúvida no Brasil é a seguinte situação: quando vai começar a testar a população em geral? Provavelmente nunca. Por quê? Porque nós não temos essa condição técnica para fazer. Para você ter uma ideia, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, ele não fez teste em larga escala, ele fez teste da forma que nós estamos fazendo. Provavelmente a população fica empavorosa, que quer porque quer ser testada, mas infelizmente essa é a nossa capacidade técnica. Então, não é todo mundo que pode ser feito o teste. Bom seria se isso fosse feito. Nenhum país fez isso e nós estamos fazendo a partir de um critério clínico e médico. Prefeitura de Lajeado, governando com o povo.